Aqui estamos nós para mais uma oportunidade dos estudos junto à doutrina espírita. Nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, nos reunimos em nossa sede, a Rua Arnaldo Magnicário, 1370, Santo Amaro, São Paulo, para os nossos estudos, nossas reflexões, mas também através dos vídeos que vão pelas redes sociais da nossa casa. Estamos sempre difundindo esses conhecimentos tão importantes que chegaram a nós através da misericórdia divina, de muitos espíritos amigos que colaboraram, assim como Kardec, para que a codificação da doutrina espírita chegasse a nós, seres humanos, numa época adequada e necessária para o nosso avanço moral e também da condição, nossa inteligência, não é? Então, vamos aqui fazendo a nossa prece para iniciar os nossos estudos, solicitando aos bons espíritos, esses nossos companheiros nossos de encarnação, que nos ajudem no entendimento da lição que será trazida hoje, é o Livro dos Espíritos. Então a gente vai pedir a esses benfeitores que nos ajudem, que clareiem a nossa mente, para que a gente possa abrir espaço para esses conhecimentos tão importantes, tirando da nossa mente velhos conceitos, ideias antiquadas e muitas vezes sem fundamento algum e que nos travam a condição do entendimento da verdade, das leis divinas. Então, a doutrina espírita tem esse objetivo de fazer luz ao entendimento da nossa humanidade terrena, sobre muitos aspectos, mas com esse objetivo central de entendermos bem as leis do Pai, que regem o mundo da matéria e o mundo espiritual, regem o universo. E assim aqui vamos nós pedindo a bênção desses benfeitores, a bênção do Mestre Jesus, a bênção do nosso Pai Maior, que possamos então absorver todos esses ensinamentos, essas informações, trabalhá-las aqui no nosso mental, no nosso intelecto, abrindo portas, abrindo novos horizontes, trabalhando aqui no nosso cardíaco, enchendo de amor, paz, alegria essa mensagem que nos é trazida e que a gente possa, através da nossa fala, dos nossos atos, colocar essa informação, esse aprendizado que estamos fazendo à disposição de tantos irmãos que vão conosco, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, na via pública, que possamos, através do nosso bom exemplo, ser esse comunicador, esse transmissor dessas grandes verdades espirituais. Digo através do nosso exemplo, porque os próprios Espíritos nos recomendam, Foi perguntado a eles como nós deveríamos disseminar, difundir a doutrina. E eles falam para a gente, na composição aqui da obra, da doutrina espírita, eles falam assim: pregue pelo vosso exemplo, Então, sem dúvida nenhuma, a fala nós podemos sim orientar, informar, é um dever nosso esclarecer pela palavra, mas muito mais pelo exemplo, Então vamos assim, com a bênção do Pai, com a sua permissão dos bons espíritos, iniciando aqui os nossos estudos de hoje. Estamos nós então, como falei, no Livro dos Espíritos, é a segunda parte, ou o segundo livro dentro do Livro dos Espíritos, é o capítulo 11, que vai falar sobre os 3 reinos. É importante a gente, antes de começar aqui, porque nós vamos para a questão 598, 599 e 600. Então, a gente já fez um traçado aqui, já andamos um pouco dentro deste conhecimento a respeito dos 3 reinos.
Mas antes da gente começar, é importante a gente lembrar que esses conhecimentos, eles não surgiram do nada, não foi da cabeça de Kardec, né? Então a gente tem que entender que toda essa informação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, são obras e muito mais coisas, né? A gente tem a Revista Espírita e tantas outras coisas que estão junto aqui, compondo a doutrina espírita. Todas essas obras, elas estão embasadas em informações que chegaram através de um grupo de espíritos muito grande, né? Presidido sem dúvida nenhuma por Jesus, espíritos de alta envergadura, né? São espíritos muito mais evoluídos que nós, mas a maior parte deles, espíritos que estiveram na Terra com grandes tarefas, com grandes missões, cientistas, filósofos, pensadores. Então, se a gente for perguntar, mas de onde que aparecem essas ideias aqui, né? Como é que eles podem falar que princípio inteligente, fluido cósmico universal, de onde que vieram todas essas ideias? Então, a gente não está falando de uma informação que nasceu do nada. Nós estamos falando sobre espíritos missionários do saber, é por isso que eles se ligaram a esse conjunto, né, de instruções e que se dedicam a trazer luz à humanidade terrena, para que assim a gente possa compreender. Eles chegaram numa época com Kardec mais do que providencial, 1850 e poucos, né, começou todo esse movimento. Então, junto ali a gente chama o conjunto do Espírito da Verdade, estava lá, quem é que compunham, né? Eu vou falar só alguns nomes, os espíritos, eles são muito humildes, né? Nessa condição muito mais elevada do que nós, eles nem querem dar o nome deles, né? Eles não veem nisso importância alguma. A importância deles é se dedicar, né, seriamente à instrução, à comunicação, a levar amor, esperança e luz à humanidade terrena. Mas aqui a gente vai colocar o nominho de algum deles, que se a gente quiser procurar, lá na introdução do Livro dos Espíritos a gente vai encontrar. Então a gente tem Jean-Jacques Rousseau, Benjamin Franklin, Pascal Blaise, Erastus, o Fénelon, Galileu Galilei, o Hahnemann, Sócrates, Platão, Franklin e tantos outros espíritos que, sem dúvida nenhuma, passaram aqui pela Terra, fizeram esse trabalho de lançar também muito desenvolvimento, né? Na época de cada um, eles tiveram essa missão de desenvolver aqui a humanidade terrena e que depois, lá no plano espiritual, junto com a espiritualidade superior que coordena aqui o planeta Terra, se juntaram novamente para trazer mensagens que dão mais impulso à humanidade terrena. Então, é daí que surge toda essa informação que está lá na doutrina dos espíritos. Outra coisa importante para a gente falar, né? Nós estamos aqui falando dos 3 reinos. A gente tem que ter em mente que a mensagem que foi trazida foi lá em 1856, né? Começou o Livro dos Espíritos. Naquele tempo eram os 3 reinos mesmo, para dizer a verdade, até a época que eu estava lá na escola, anos 60, 70, eram 3 reinos. Mas de lá para cá muita coisa mudou, né, gente? A ciência evoluiu. Então hoje a gente tem, se a gente for procurar lá no Google e lugares idôneos de informação, a gente vai ter que nós temos 6 reinos. Nós temos os minerais, o monera, o protista, o fungo, vegetal e animal. Tem né, que é o mineral, e 5 reinos de seres vivos, tá bom? Então as coisas se ampliaram. Ah, mas então a doutrina está errada? Não tem nada errado, gente, porque os próprios espíritos aqui, em umas questões anteriores, logo no início desse capítulo, eles falam, olha, a gente está dando os 3 reinos, mas tem entre eles tantas classificações, tantas subdivisões, que o próprio homem vai descobrir depois, então não tem nada errado com a doutrina, tá bom?
Muito bem, em explicando isso, como essas questões que a gente vai abordar hoje são questões que vão falar sobre o que acontece com o nosso animalzinho depois da morte do corpo físico deles, que é uma questão que a gente fica fantasiando muitas vezes, né? Não tem muita informação, às vezes nem tem muito entendimento. Eu vou fazer um feedback aqui, recordar rapidamente algumas questões para a gente poder, então, com esse resgate de informações, poder entender essas 3 questões de hoje, tá bom? Aqui eu vou repetir. Eu vou trabalhar, né, as questões de hoje, as 598, 599 e as 600. Só que eu vou voltar um pouquinho para trás para a gente depois poder falar sobre elas. Então, tem uma frase muito bonita, que eu vou começar com ela, sobre essa evolução, né, das criaturas criadas por Deus. É do Leon Denis, que era um companheiro de Kardec, grande pesquisador, médium, que também trabalhou bastante, inclusive depois do desencarne do Kardec. A frase dele é assim: na planta, a inteligência dormita, no animal, a inteligência sonha. Só no homem, a inteligência acorda, conhece-se e se torna consciente. Então, a gente vê que tem todo um caminho, né, pelo qual nós, criaturinhas de Deus, vamos percorrendo e nos aprimorando. As coisas não acontecem assim. Aí, questões lá do Livro dos Espíritos, que a gente pode trazer para a gente recordar. A questão 593 pergunta assim, Kardec: podemos dizer que os animais só agem por instinto? Instinto é aquela força interna que os animais têm para resolver todas as suas necessidades. Beber água, alimentação, reprodução, segurança, necessidades básicas, né? Então, o instinto é essa força orgânica interior que já vem se desenvolvendo lá desde as plantinhas, né? Vai se desenvolvendo o sistema de percepções, sensações e vai criando toda essa capacidade, né, de sobrevivência. Então, o instinto é essa força, né, de sobrevivência. Aqui está perguntando: os animais só agem por instinto? Aí, resposta: tem sim um instinto nos animais, mas tem alguns animais que possuem também inteligência limitada. Então, a gente vê que na escala dos animais existem aqueles que só têm instinto e depois tem outros que já conseguem desenvolver uma inteligência que a gente diz limitada ou rudimentar. Outra perguntinha, 595. Os animais têm livre-arbítrio? Resposta: a sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades. Então, no movimento que eles fazem para suprir suas necessidades, que já falamos aqui, eles têm o livre-arbítrio deles. Eles não têm o livre-arbítrio como o homem tem para se tornar responsável para com os seus deveres. No animal não existe a moral. Será? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que é bom? Será que não é bom? Os animais não têm isso. O livre-arbítrio deles está delimitado, né, nas ações que vão levá-los a suprir as suas necessidades. 597. Há nos animais um princípio independente da matéria, já que gozam de inteligência limitada? Resposta dos espíritos: sim, e sobrevive ao corpo. Estamos chegando perto das nossas questões. Então, eles têm algo que após a morte do corpo físico sobrevive a esse corpo. Pergunta do Kardec: esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Resposta: é também uma alma. Depende do sentido da palavra, mas essa alma é inferior à do homem. Constitui, sim, um ser independente e individualizado, mas é uma alma rudimentar, se a gente quer usar a palavra alma. E aí tem uma explicação, lá no Livro dos Espíritos mesmo, eles dizem assim: há entre a alma dos animais
e a alma do homem tanta distância quanto a alma do homem para Deus. Pra vocês verem como é uma coisa bem diferente essa condição, essa alma rudimentar do animal para com a alma do homem, né? Tem uma distância imensa. Aí tem uma outra passagem lá do Livro dos Espíritos que diz assim, que é a 963, é lá para frente, né? Foi feita a pergunta por Kardec sobre a condição de Deus olhar para todas as suas criaturas, né? Não só pelo homem. E aí a resposta veio assim: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam, nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Deus cuida de toda a sua obra, de todos os seus serzinhos. E para os animais, está lá no Livro dos Espíritos também, a infinita misericórdia do Pai destina espíritos especializados que vão cuidar de cada um desses bichinhos, de cada uma dessas classes animais, para que eles possam evoluir, cumprir as suas tarefas, né, e dar sequência a seus aprendizados, porque é isso que a gente está fazendo. A gente vem lá da simplicidade, né, da condição da ignorância total e vai, né, pelos reinos, vai se desenvolvendo todas as capacidades. Então, existem espíritos que estão num nível superior a nós e que cuidam do desenvolvimento dos animais, amparam os animais. Em momento algum eles estão desamparados da misericórdia divina, tanto quando eles estão aqui com um corpinho físico, quando eles deixam esse corpinho físico e retornam lá para o plano espiritual. Eles são assessorados por um plano espiritual superior, beleza? Uma outra condição que agora a gente vai precisar lembrar. Nós vamos falar as questões aqui sobre a desencarne ou morte dos animais. E vai se perguntar do que acontece com eles lá no plano espiritual. Então a gente vai lembrar o que acontece conosco, os homens, né? Nós, espíritos encarnados, ao chegar à morte do corpo físico, nós desencarnamos e retornamos ao plano espiritual e vamos nos encontrar no plano da erraticidade, que a gente já explicou aqui que não tem nada a ver com o erro, mas a palavra tem a ver com uma situação em que o espírito está ocupando níveis no plano espiritual relativo à necessidade dos seus aprendizados. Então, dependendo da condição em que eu me encontrava na matéria, eu vou estar na erraticidade bem, né? Ou não muito bem, em períodos longos, em períodos rápidos, para que eu possa retornar, porque eu preciso retornar para dar continuidade. Então, esse tempo que eu fico no plano espiritual é um tempo necessário para que eu possa me administrar nas minhas condições de evolução espiritual. Muito bem. E então a gente tem que entender que essa situação nossa, lá no plano espiritual, na erraticidade, tem a ver com o que a gente fez com o nosso livre-arbítrio enquanto encarnados. E aqui a gente acabou de ver que os animais não têm este uso de livre-arbítrio. Eles não têm nada de moral. Eles não pensam na consequência dos seus atos. Então, com os animaizinhos, o livre-arbítrio é restrito à ação do instinto, da necessidade de conservação. Com a gente é diferente, a gente tem o poder de decisão, pelo bem, pelo mal, pelo sim, pelo não. Então, o nosso livre-arbítrio é diferente e por isso a condição da erraticidade para nós ser diferente. E aí nós vamos atacar lá as questões. 598, que é a de hoje. A alma dos animais conserva após a morte a sua individualidade e a consciência de si mesma? Sim, acabamos de falar. Sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. Então, eles têm a consciência, sim, aliás, eles têm noção da sua individualidade,
mas a consciência deles mesmo, da evolução deles, como eles estão no plano da lei divina, eles não têm. Isso quem tem é o homem, né? Então, lá, após a morte, o animal, ele sabe sim da sua individualidade, mas ele não tem consciência de si mesmo, tá? 599. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Não. Ela não tem esse livre-arbítrio. Então, é o plano espiritual que a gente comentou aqui, que tem esses seres evoluídos que cuidam deles, é que vão dar destino a eles de acordo com o grau de evolução onde eles se encontram. Vão levar eles para planos melhores, para outras oportunidades. Às vezes eles ficam trabalhando lá no plano espiritual mesmo. Tem uma série de condições. A última questão, que é a 600. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante como a do homem após a morte? Fica num estado de erraticidade, numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante. Então, o animalzinho, ele fica num tipo lá de erraticidade, que não é o mesmo que é o para nós, porque para nós, espíritos, né, a gente tem o poder do livre-arbítrio, tem a condição da consciência, tem a condição da moral, então esse estado errante, ele é relativo ao nosso bom uso ou mau uso do livre-arbítrio. Para o animalzinho não, ele está numa espécie de erraticidade, num tempo relativo que ele vai ficar lá aguardando próximas tarefinhas para ele, né? Ou próximas reencarnações. Reencarnações não, mas as próximas vindas, né? Retorno à matéria. O espírito errante é um ser, e aí a explicação lá do Livro dos Espíritos. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase que imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. É o que fala aqui o nosso amigo, que responde ao Kardec. E aí a gente vai lembrar de alguns livrinhos lá do André Luiz, né? A gente tem no nosso lar, aliás, tem Evolução em Dois Mundos. O André Luiz, ele diz assim: nem todos os animais retornam logo ao plano físico, né? Depois que estão lá no plano espiritual, muitos ficam a serviço lá no plano espiritual. E aí no livro Nosso Lar nós vamos encontrar várias passagens, né? Que tem animais na cidade espiritual, tem cães que acompanham as caravanas socorristas nas regiões umbralinas, tem grandes aves que acompanham essas comitivas socorristas, né? Que são aqueles pássaros que comem pensamentos negativos, as ibis. A gente tem mulas que carregam, né? Às vezes aquelas pessoas que estão ali no umbral, bem doentes, bem deficitárias, né? Ou então carregam suprimentos. Então a gente tem esses animais relatados lá no Nosso Lar. Então são animaizinhos que estão lá no plano espiritual a serviço. Muito bonito, né? E o Chico, nas mensagens, Chico Xavier sempre gostou muito de bichinho. E aí, numa das mensagens dele, ele diz assim, né, que grande parte dos animais, diferente dos homens, quase que instantaneamente ou em pouco tempo, por afinidade magnética, são atraídos para mais um processo na vida material, obedecendo à lei do progresso. Porque é isso, né? O que estamos fazendo? Obedecendo à lei do progresso. Cada um na sua condição de desenvolvimento. E aqui a gente pode lembrar do Chico, né? Conversando com as formigas, que o Chico, né, com esse coração amoroso que ele não tinha, ele tem, né? Porque ele continua tendo todos esses sentimentos, é o nosso irmão espiritual, né? Lá do plano espiritual continua trabalhando por todos nós.
Então, ele conversava com as formigas. Uma vez o irmão dele, as formigas estavam atacando lá a horta, o irmão dele ia pôr veneno. Aí, uma noite antes do irmão dele pôr veneno, ele foi lá na horta e conversou com as formigas. Olha, minhas irmãs, vocês tratem de sair aqui da minha horta, da horta aqui da família, porque o meu irmão vem colocar veneno aqui amanhã. E dito e feito. Na manhã seguinte, o irmão dele disse que foi colocar veneno. E cadê as formigas? Tinha puxado o carro delas, tinha ido embora. Ouviram o Chico, né? Aquela sintonia amorosa do Chico, não que elas ouviram. Aí tem o caso da cachorrinha boneca, né, do Chico, que ele tinha a cachorrinha, que ele gostava muito, a cachorrinha fazia, né, cosquinha aqui nele, né, no peito dele, lambia, era amorosa. Aí a cachorrinha morreu, ele ganhou uma outra cachorrinha, um nenezinho, né, um filhotinho. E aí quando ele pegou a cachorrinha, ele colocou assim perto do peito e a cachorrinha começou a fazer que nem a outra cachorrinha dele. E tinha um casal amigo do Chico que eu acompanhava e falaram para ele: Chico, como pode? Ela está fazendo como uma boneca. E aí o Chico falou assim: sim, ela está aqui, a boneca, está ensinando essa filhota os hábitos que me eram agradáveis. E aí o Chico diz assim: nós seres humanos estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é que ainda não aprendeu a amar. Então, aqui nós vamos terminando, né, os estudos de hoje, desejando que ao nosso olhar e ao nosso coração nós possamos sempre enxergar nesses nossos irmãozinhos que às vezes estão no nosso lar, ou às vezes estão na rua ou em outros lugares, que nós sejamos generosos, amorosos com eles, né? Que a paz do Mestre Jesus, o amor do Pai nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja.